Olá, seja bem-vindo a mais uma série Netpão, hoje 4 de junho de 2020 e o nosso tema é Pumpernickel. Eu não estou ao vivo aqui com você hoje, diferente das outras semanas que eu sempre estou ao vivo aqui nesse horário. Eu não estou ao vivo, mas essa aula foi gravada hoje, 4 de junho, tá? Só não conseguirei estar ao vivo nesse momento contigo, mas para não deixar você na mão, para que você que está aqui comigo, veio até aqui para poder prestigiar esse novo pão que eu estou trazendo para vocês poderem aprender a fazer na casa de vocês. Então eu deixei essa aula organizada e programada para você. Tá? E hoje o nosso tema é o Pumpernickel, que é um clássico pão alemão. Existem diversas maneiras de se fazer esse pão alemão. Eu vou trazer uma delas, que é uma das maneiras assim que, através dos ingredientes mais atuais, a gente consegue fazer substituições que ficam muito semelhantes aos pães mais antigos. Porque antigamente a farinha de centeio, farinha integral, elas não eram farinhas tão valorizadas como as farinhas são hoje. Antigamente, quem tinha mais posses comiam pães mais brancos e quem tinha menos posses comia os pães mais escuros. Então, os pães dos pobres eram os pães mais escuros. E aí, com o passar do tempo, foi se percebendo que os principais nutrientes estavam nos pães mais escuros, nas farinhas mais escuras. E isso foi se alterando no decorrer do tempo. Então, esse pumpernickel é um pão que não é muito característico de você encontrar em padarias para se vender. É um pão bem forte, bem intenso de sabores, é um pão mais pesado, não é um pão para ser super leve. Ele tem uma característica de ser extremamente pesada mesmo, mas é isso mesmo e tá tudo bem, tá? Então, bora lá? Vamos começar aqui então com o vídeo 1 deste pão, onde eu vou mostrar para vocês a mise en place. Essa mise en place é a organização dos ingredientes, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu abrir aqui para vocês. Bora lá. Então aqui, gente, a farinha de centeio e vou passar todas as quantidades para vocês ao final do vídeo, tá? Aqui a farinha de trigo integral. Aqui o triguilho, que é a farinha de quibe, aquela que a gente utiliza para fazer quibe, né? Água. É um pão com 100% de hidratação. Esse mel eu utilizei um mel de abelha africana, por isso que ele tem essa coloração mais escura, tá? Erva doce, o fermento biológico seco que eu utilizei, o sal. Beleza, aqui tá a mise en place. E galera, o que eu vou fazer depois então? Eu vou passar para vocês no final o passo a passo de como. O passo a passo não, os ingredientes para vocês poderem fazer. Vai ser primeiro quais são os ingredientes, depois eu passo as quantidades certinhas para vocês poderem anotar com calma, tá? Bora pro segundo vídeo então. Aqui, gente, eu tô colocando na farinha de trigo integral todo o fermento biológico e eu vou misturar com água, tá? Aqui, gente, essa esponja, ela é com partes iguais. Vou até dar uma antecipada aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho 150 gramas de farinha integral e tenho 10 gramas de fermento biológico seco, tá? Então eu tô colocando 150 gramas de água. Aí eu vou mexer bem. E aí, depois que a gente mexe bem, a gente está criando uma esponja para poder facilitar o crescimento dessa massa, que é uma massa bem pesada, tá? E após mexer e unir bem esses ingredientes, eu vou colocar um plástico por cima dela, desse bowl, dessa bacia de vidro, e vou deixar crescer, descansando a beleza dela ali, por pelo menos 30 minutos, para que essas leveduras entrem em processo aí dentro, tá? Deixa eu abrir a próxima aqui, peraí. Aqui, gente, eu estou fazendo neste vídeo a hidratação da farinha de centeio. A farinha de centeio, eu coloquei 300 gramas de farinha de centeio nessa receita e estou colocando 300 gramas de água. É 100% de hidratação em todas as etapas, tá? Então, lá no vídeo anterior foi 150 de farinha de trigo integral, com 150 de água e todo o fermento da receita, que foram os 10 gramas. Aqui foram 300 gramas de farinha de centeio com os 300 gramas de água. É uma massa bem úmida mesmo. Aí eu tô unindo esses ingredientes e vou deixar num processo de autólise, tá? Vou deixar descansar o mesmo tempo que eu vou deixar descansar a esponja. Vou deixar 30 minutos, tá? A farinha de centeio, ela não modifica
tanto assim a estrutura. Após passar esse período, ela não vai ter uma super elasticidade. Mesmo sendo uma farinha que desenvolve o glúten, que tem esse potencial de desenvolvimento de glúten, ela não tem um potencial de desenvolvimento perfeito desse glúten. Então ela vai desenvolver, mas ainda não com toda a perfeição do mundo, tá? Mas vocês vão perceber depois a diferença da massa. Agora, o próximo vídeo, gente, deixa eu ver aqui, é a hidratação do triguilho. Tem 50 gramas dele aqui, 50 gramas do triguilho, e eu vou hidratar também com 100%, também com 50 gramas de água. Tá? Então eu tô pesando a água aí em tempo real aí para poder dar certo, tá? Porque eu não quis deixar 3 bols separados com água para poder fazer isso. E esse processo também vai durar 30 minutos de descanso desse triguilho para que ele se hidrate, tá? Vocês vão ver depois o resultado de todos esses ingredientes depois desses processos de autólise, de esponja e de hidratação desse triguilho. Vamos para o próximo vídeo aqui então. Vamos lá. Aqui. Bora lá. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês. Olha a textura da farinha de centeio após passar pelo processo de autólise. Você percebe que ela fica mais lisa, mas ela não consegue ter o desenvolvimento super do ponto de véu, tá? Isso é tradicional da farinha de centeio. Aqui tá o triguilho após a hidratação. Todos eles passaram pelos 30 minutos, tá? De hidratação. Aí tá a esponja. Eu tô colocando essa esponja junto com os demais ingredientes. Eu vou bater essa massa na batedeira. Ó, o mel. E é um mel bem escuro mesmo, gente. E eu até assim, eu nunca tinha usado este mel para poder fazer essa receita. E eu coloquei a mesma quantidade de mel que eu geralmente utilizava. E eu achei que ficou um pouco forte, eu achei que ficou um pouco pesado de sabor de mel, porque esse mel é mais intenso mesmo, tá? O mel de abelha africana, ele é mais forte. Então, se vocês utilizarem o mel branquinho, o mel clarinho, vocês podem ir seguindo colocando 10 gramas, não, desculpa, 10%, que é equivalente a 50 gramas, tá? 10% equivalente a 50 gramas. Agora, se vocês colocarem esse mel mais escuro, sugiro que vocês coloquem 5% da receita, que é equivalente, dentro do total que eu coloquei aqui, é equivalente a 25 gramas, tá? Porque senão fica muito intenso mesmo. Ficou muito bom o pão, mas eu não gosto de pães tão adocicados. Eu prefiro pães mais fortes de sabor e menos fortes de dulçor. Então, vocês podem sim diminuir. Ó, tá vendo que eu tô dando uma limpadinha? Porque a batedeira em si, sozinha, ela não consegue pegar tudo que tá no cantinho, né? Então, tô dando uma limpada. Ah, Andressa, não tem batedeira. Como é que eu posso fazer esse pão sem ter a batedeira? Você pode bater com colher de pau, colher de silicone, sabe? Ó, tá vendo que eu coloquei o sal nessa parte aí, nessa etapa. Vocês podem bater com colher de pau, colher de silicone, que era o que minha avó fazia, né? Ela tinha uma colher de pau e ela batia a massa do pão, porque é uma massa extremamente pegajosa, é uma massa com 100% de hidratação, e quando a gente coloca o mel, ele acaba ultrapassando um pouquinho esse 100% da hidratação total, tá? Então, ela é pegajosa. E esse batimento acontece para quê? Acontece para que a gente possa apenas deixar a massa unida e macia. Ela não vai super desenvolver o ponto de véu, não é característica dessa massa, tá? E a gente vai bater, você viu que eu não bati muito tempo, por mais que eu tenha acelerado um pouco o vídeo ali, acelerei pouca coisa, não foi assim um super batimento, foi mais uma união dos ingredientes mesmo, tá? E agora é o momento que eu vou colocar a erva doce. Eu gosto de bastante erva doce, gosto de bastante mesmo, tá? Ali eu coloquei 20 gramas de erva doce. Tem gente que não tem esse paladar para tudo isso, tá? Você pode, de repente, colocar aí 10 gramas, 5 gramas. Façam testes na casa de vocês. E não se preocupem em anotar tudo que eu tô falando agora em relação ao peso dos ingredientes, pois eu vou passar depois por escrito aqui no meu quadrinho branco no final, tá? Eu tô fazendo o que aqui? Eu tô somente unindo essa erva doce à massa. E aí, depois desse processo de união, eu vou deixar descansar a beleza dessa massa. Existem alguns grãos que a gente chama de kímel, e esse kímel é difícil de encontrar por aqui. E é um grão bem característico dessa massa. Como eu não encontrei, eu coloquei somente a erva doce. E realmente aqui no Brasil é mais difícil de achar mesmo, tá? Mesmo em casas de produtos naturais, acaba sendo um pouquinho mais difícil de encontrar, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui então para o próximo. Peraí.
Aqui, gente, antes de eu passar para o próximo, eu só quero explicar uma coisa para vocês. Quanto tempo eu deixei aquela massa descansando ali, depois daquela união? O que eu fiz? Eu coloquei um plástico por cima daquela massa e eu deixei ela por 30 minutos descansando. A intenção não é que ela cresça e se desenvolva esse glúten, porque ela não vai acontecer isso, não vai haver esse super desenvolvimento. Ela vai acontecer o desenvolvimento no descanso. Então, eu deixei ela descansando por 30 minutos para que ela pudesse se aerar, para ela pudesse criar mais volume, porém, ela não vai acontecer dela ficar super, aquele véu que puxa e maravilhoso, super estruturado a ponto de modelar. E agora eu vou mostrar para vocês o que é que eu faço e como eu faço após passarem esses 30 minutos de descanso. E sempre eu utilizo esse descanso em temperatura ambiente, tá? Porque mesmo sendo farinhas com alto potencial nutricional, e eu sei que essa levedura vai fazer esse consumo desses nutrientes com rapidez, com velocidade, ela vai consumir, mas eu quero trabalhar com essa massa com um aspecto muito semelhante com o crescimento do fermento natural. O fermento natural, quando a gente faz, muitas vezes tem alguns tipos de fermentos que são super líquidos. E de qualquer forma, ele acaba criando corpo, ele acaba criando volume, porque as leveduras e as bactérias estão lá dentro daquele fermento natural agindo e criando aquela oxigenação ali dentro. Dessa mesma forma, eu trabalho com essa massa em descanso, repouso, não fico fazendo essa massa sofrer demais. Então, eu só passei por esses 30 minutos de descanso para ela repousar a beleza dela, tá? Descansar mesmo. E depois o que eu vou fazer? Eu vou passar pelo segundo momento de descanso, que vai ser direto na forma final, tá? Que eu vou mostrar agora para vocês. Espera aí. Deixa eu abrir outro vídeo aqui. Espera que eu vou encontrar. Aqui, achei. Tá vendo aí, gente? Eu coloquei manteiga, tem até uns pedacinhos de manteiga. Coloquei manteiga e eu passei farinha de trigo integral aí. Por que eu passei a farinha de trigo integral nessa forma e nos outros pães tradicionalmente eu não coloco? Porque essa característica desse pão, ela tem uma massa muito mole, mais parecida com massa de bolo do que de pão necessariamente, né? Mas como a gente coloca uma levedura para fermentar, então eu coloquei essa farinha para que fique fácil de desenformar posteriormente. É uma massa mais pesada, é uma massa que a gente tem que colocar e a gente tem que organizar, sem forçar e sem bater a forma, porque eu deixei 30 minutos descansando para ele poder se reorganizar ali dentro, aquele ar que está ali começar a se reorganizar. Aí, se eu começo a bater a forma com intensidade, com velocidade, eu vou perder essa aeração que eu tomei todo o cuidado para deixar ela desenvolvendo ali no começo, tá? Então, eu sou bem delicada na tratativa com esse pão, porque qualquer impacto mais forte dessa forma pode impactar na perda desse volume. Então a gente percebe que o comportamento dessa massa é muito parecido com o comportamento de um levain, de um fermento natural, tá? Por que eu estou molhando as minhas mãos? Porque é uma massa extremamente pegajosa. Então eu estou organizando a quantidade de massa dentro da forma ali, tá? Eu coloco 2/3 da forma, tá? Ali não cabe aqui, é uma medição diferente de volume. Eu coloco 2/3 da forma. Agora estou molhando ali a espátula para que eu possa organizar a parte superior da forma mais reta possível, tá? Para vocês poderem deixar ele descansando a beleza dele. E esse deixar descansando a beleza dele é até ele chegar quase no topo. Ali ele vai crescer, tá? Mesmo ele não tendo aquele super desenvolvimento de véu, ele cresce porque tem muito nutriente ali. Então as leveduras vão se alimentar dessa quantidade grande de nutrientes e vão fazer o pão crescer. Então eu coloquei 2/3 da massa, eu tô mostrando para vocês ali bem certinho, para que vocês possam ver melhor, né? A quantidade de massa que está ali dentro. São 2/3. Por quê? Porque eu não coloco mais do que isso? Porque esse pão vai crescer. Por mais que ele não tenha esse super desenvolvimento de véu, ele vai crescer porque ele vai agir e atuar como se fosse um levain mesmo, tá? Ele tem essa característica muito parecida. Apesar de nós não termos começado com uma cultura de levain e termos colocado uma levedura do fermento biológico, a atuação ali de aeração é muito semelhante, tá? Então agora, deixa eu passar para o próximo vídeo, onde eu mostro o pão crescido. Andressa, quanto tempo eu devo deixar meu pão crescer para que ele fique nesse ponto? Aqui, gente, a temperatura ambiente, ela também comanda, tá? Como a minha temperatura ambiente estava muito baixa ontem, quando eu comecei a fazer esse pão,
Então, essa massa demandou quase 4 horas para ela poder crescer e ficar dessa forma que eu vou mostrar para vocês agora, tá vendo? Olha aqui a diferença. Tá vendo? Vocês conseguem ver pontinhos de fermentação ali, tá vendo essas bolinhas? E eu tô tratando essa massa com muita delicadeza, muita delicadeza. Coloco no forno e aqui, gente, tá a sacada de ouro dessa questão do forno, tá? Existem duas possibilidades de vocês trabalharem com o forno aqui. Quem, por exemplo, não tem forno em casa, que chegue, que atinja 140 graus, você pode fazer esse pão em banho-maria, tá? Ele é um pão bem delicado. Então, Andressa, não tem o forno que atinja 140 graus. Se você não tem, aí você pode... O teu forno com certeza deve ter lá no mínimo 180. Então, se for 180, daí tu coloca uma forma com água quente e você vai colocar essa forma de pão dentro dessa forma de água quente para que você faça a cocção em banho-maria, tá? Porque a gente não quer uma temperatura super elevada ali. Tem que ter delicadeza nesse processo de assar essa massa, porque é uma massa super delicada. Até na hora de colocar no forno tem que ser com muita delicadeza, com muita leveza, para que aquele volume não caia. Se der uma batida forte na forma, aquele volume vai embora. É a mesma coisa que quando você atua com o fermento natural. Se você bate o pote do fermento natural, todos aqueles gases que foram feitos ali dentro, eles vão embora, tá? Então, nesse processo, a delicadeza é fundamental. Então, eu assei no meu forno a 140 graus e eu deixei ele por 1 hora e 45 minutos, tá? É bastante tempo mesmo, tá? Porque é uma temperatura baixa, é uma massa pesada, delicada e eu quero que ela asse sem perder aquele volume. Então, se tiver um forno super quente, ela vai perder o volume por excesso de calor, ela não vai conseguir se manter. Então, foi 1 hora e 45 e eu assei no meu forno com a ventilação ligada. Andressa, não tenho forno com ventilação, o que eu faço? Você vai assar por 2 horas e 15 num forno tradicional que não tenha ventilação a 140 graus. Não tenho forno que consiga atingir 140 graus e nem tenho forno com ventilação. Então você vai lá, coloca a forma com água, banho-maria, tá? A água tem que estar previamente aquecida. Não precisa estar fervente, mas ela precisa estar aquecida, tá? No mínimo 70 graus essa água precisa já estar para que você coloque delicadamente aquela massa ali dentro dele e asse a 180 graus por 1 hora e 50 a 2 horas mais ou menos, tá? Isso vai depender muito da temperatura real do seu forno. Se realmente estiver a 180, 1 hora e 50 é suficiente. Se de repente ele está marcando lá fora que está 180, mas de repente ele pode estar um pouquinho mais baixo, se você colocou no banho-maria, ele vai estender um pouquinho mais ali esse cozimento para 2 horas. Que ele tem um processo mais de cozimento mesmo do que de assar, porque é uma massa que ela tem um pouco mais do que 100% de hidratação, porque nós hidratamos todas as etapas com 100% de água e acrescentamos no final mais o mel, que também é um ingrediente que está entrando ali hidratando essa massa. Então é uma massa bem delicada mesmo, bem hidratada. Vamos ver aqui então o próximo vídeo para vocês poderem dar uma olhadinha no pão pronto. Ó, o pão, vocês verem assim, ó, vocês viram que quase não modificou o volume? E tá vendo como eu tirei com muita facilidade? E eu só tirei com facilidade, gente, porque ele estava com essa farinha de trigo integral ali. Porque como é uma massa muito pegajosa, se eu não faço isso, esse pão não sai nunca mais, tá? Então ele tá meio quentinho o pão, mas minha mão já tá meio batizada com calor ali. Eu só não pego na forma em si, mas no pão em si até pego. Ó, tô virando o pão ali para vocês poderem dar uma olhada, que tem essas bolinhas de fermentação, do processo fermentativo. Ficou um pão delicado, tá? Mas ele é um pão caracteristicamente reto. Ele não vai fazer aquela cúpula gigante de pães tradicionalmente com farinhas que desenvolvem super o glúten. Então ali eu tô mostrando para vocês, ó, é um pão que fica macio sim, se você fizer o processo certinho, como eu tô explicando para vocês aqui, tá? É um pão mais pesado, delicioso para você comer com canapés, assim como canapé você pode fazer com um relish de cebola, você pode fazer com um relish de pepino, você pode fazer com carnes intensas, carnes de caça, com hambúrgueres, vocês podem fazer, essa massa combina super, tá? Uma massa mais intensa. E agora, gente, eu tenho que mostrar esse pão fatiado, né? Porque falar tudo isso, mostrar o pão, todos os processos e não mostrar o pão fatiado,
Ninguém merece. Ó, olhem a maciez desse pão, tá? Tá ali o processo, ó, ficou maciozinho. E assim, vocês viram que o processo é delicadeza e tempo, né? É isso que funciona. Vocês vão encontrar, inclusive, pães industrializados, pumpernickel industrializado, que não tem essa delicadeza desse pumpernickel que eu fiz aí, tá? Não tem mesmo, porque o processo, a técnica supera as outras coisas. Então, se você faz com esse nível de delicadeza, não tem como dar ruim, não vai dar ruim mesmo, tá? Então, bora lá, que eu vou fazer o que para vocês agora, então. Vou anotar a receita, tá? Vamos lá, então. 300 gramas de farinha de centeio. E aqui, gente, vou colocar já abaixo, hidratar com 300 gramas de água. Vou colocar assim, separadinho, porque vocês já vão entender como é que vocês vão ter que agir no momento de colocar isso no pão de vocês, tá? Peraí. Aqui, 150 gramas de farinha integral, hidratar com 150 gramas de água e acrescentar 10 gramas de fermento biológico seco. Aqui pode ser tanto seco como seco instantâneo, tá? Independente. Eles vão atuar da mesma forma porque vocês vão passar por esse processo de hidratação anterior, tá? Então tá tudo certo aqui. E Andressa, por que tem ali 2%, né? Porque 10 gramas de fermento biológico seco é equivalente a 2% de fermento biológico seco dentro dessa receita. Porque eu quero que essas leveduras se desenvolvam mesmo para dar o máximo possível de aeração que elas puderem, tá? Então, assim, é uma massa bem pesada, então esses 2% ele dá bom resultado. Quero que consuma rápido mesmo aqueles nutrientes que estão ali dentro, essa é a minha intenção, tá? Mas sempre a gente cuidando da leveza. A leveza é a chave do negócio, tá? Então, 150 gramas de farinha integral, hidrata com 150 gramas de água e acrescenta 10 gramas de fermento biológico seco. Faz aquele processo que eu mostrei para vocês em vídeo, deixando 30 minutos descansando na belezinha dele, tá? Agora, 50 gramas de triguilho, que é aquele trigo para quibe. A minha avó utilizava uma outra farinha, e assim, eu nem faço ideia de onde encontrar essa farinha e eu não consigo me recordar o nome, sabe, dessa farinha. Então, assim, eu sei que essa farinha aqui é muito semelhante à textura em relação àquela. Substituí, o resultado ficou ótimo também, tá? Porque era tipo um sorgo que a gente utilizava mais na época da minha infância. Eu não consegui encontrar exatamente do jeito que ela encontrava. Então, fiquei com o triguilho mesmo, tá? E dá ótimo resultado. Você vai hidratar, deixa eu colocar aqui, hidratar com 50 gramas de água. Então, você pode ver aqui, ó, 100% de hidratação, tá? Aqui, novamente, 100% de hidratação e aqui 100% de hidratação, tá? E aí, não satisfeito, a gente vai lá e coloca mais 10% de mel, que é equivalente a 50 gramas de mel, tá? Só que 50 gramas de mel, como eu falei para vocês antes, eu utilizei esse mel das abelhas africanas, eu achei muito forte, eu achei que acabou ficando muito adocicado o pão. E eu gosto desse pão um pouco menos doce e um pouco mais forte mesmo da farinha, porque são farinhas fortes, são farinhas intensas de sabor, de aroma, é um pão extremamente aromático, extremamente saboroso, mas ele é forte para o paladar e é o que eu gosto. Já o mel, este mel das abelhas africanas entrou dando um dulçor extra que não é tão característico desse pão. Então, se vocês utilizarem este das abelhas africanas, utilizem 25 gramas se for mel de abelha africana, tá? E 50 gramas de mel se for aquele mel mais clarinho, que ele é um mel mais delicado, tá? Que aí vocês vão conseguir ter um resultado bem delicado, bem sutil de sabor, tá? Que vai dar um bom resultado, tá? E aqui, gente, além disso, eu utilizei na minha receita 20 gramas de erva doce. Isso eu deixo a critério de vocês. Querem colocar menos erva doce para não ficar tão proeminente? Tudo bem. Eu adoro erva doce, acho que o sabor fica super legal. Não somente o sabor, mas o aroma fica super legal. Então fica a teu critério. Quer fazer um teste com 20 gramas? Ok. Quer diminuir de cara? Ok também, tá? E aqui 10 gramas de sal, que foi nessa receita, nesse preparo, para que você possa ter essa receita. Então você olha aqui, não são muitos ingredientes, tá? E só a receita em si, ela não faz milagre, porque tem toda uma técnica, todo um detalhe. E, gente, cuidado na hora de lidar com a forma onde está esse pão.
Se vocês baterem, impactarem, colocarem no forno com força, com intensidade, ele vai baixar o volume. Isso vai acontecer naturalmente, ele vai dar uma baixada nesse volume. Não tem batedeira para poder bater? Bata com uma colher grande, uma colher que tu tem em casa, para que você consiga ganhar um pouco de maciez, um pouco de consistência, tá? Essa consistência macia, muito semelhante à massa de bolo mesmo, que é o que a gente está buscando, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, em alguma etapa, você pode voltar, reassistir esse vídeo, porque ele vai ficar gravado aqui para você poder reassistir, tá? E agora vamos só recapitular um pouquinho aqui para vocês rapidamente. Aqui você vai hidratar, fazendo um processo de autólise por 30 minutos. Aqui você vai fazer um processo de esponja também por 30 minutos, tá? E aqui um processo de hidratação por 30 minutos. Depois você vai acrescentar o mel, vai levar a bater, se não tiver batedeira, bata na mão. Depois você acrescenta o sal e depois que você passou por todo o processo de bater mesmo, aí sim você vai acrescentar a erva doce. Acrescentou a erva doce? Beleza, então você vai unir, deixa 30 minutos descansando a beleza. Descansou a beleza, coloca na forma, 2/3 da forma, espera que ela cresça até quase a borda para daí sim você levar ao forno. E siga as instruções que eu passei em relação à temperatura e tempo de forno. É um pão que demanda um pouco mais de tempo e é um pão que tem um sabor incrível e um aroma incrível. E ele consegue sim ficar macio do jeitinho que eu mostrei para vocês no vídeo. E vocês viram o passo a passo ali de como eu fiz, que não tem aquele super uau segredo. Dá para fazer, você consegue fazer na sua casa. É um pão extremamente saudável, extremamente nutritivo e dá um excelentíssimo resultado. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela atenção e na próxima quinta-feira eu estarei ao vivo com vocês novamente, tá? Hoje eu me programei dessa forma e se você está assistindo esse vídeo é porque realmente eu não consegui estar presente no ao vivo. Porque mesmo eu estando gravando esse vídeo nesse momento, se eu conseguir fazer o ao vivo com vocês, eu estarei no ao vivo. Se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque eu não consegui chegar a tempo para poder fazer esse vídeo contigo, tá? Mas não deixei você na mão. E amanhã eu te espero às 8h47 no nosso bate-papo do pão. Um abraço e até amanhã.